Aí, pessoal, estamos dando continuidade à prosa romântica. Chegamos, então, na prosa romântica 2. Primeiro vimos Joaquim Manuel de Macedo e José de Alencar. Agora, então, Manuel Antônio de Almeida. Vocês sabem que esse autor aqui, ele é muito utilizado em vários vestibulares pelo Brasil inteiro, principalmente na região sul do Brasil. Esse Manuel Antônio de Almeida talvez tenha sido um dos mais lidos do romantismo brasileiro. E ele é autor de apenas um romance. Como pode uma pessoa ser tão famosa se só escreveu um romance? É que quando ele estava escrevendo o segundo romance, ele foi fazer uma palestra na Bahia, saiu do Rio de Janeiro, o navio dele, vapor Hermes, bate numas ilhas de Martim Vaz Trindade, naufraga e ele morre, então, sem poder começar o segundo folhetim dele. Por isso que ele é conhecido apenas por um folhetim. Esse, diferente de Alencar e Macedo, ele evita o sentimentalismo, porque vocês sabem, gente, Joaquim Manuel de Macedo, ele é piegas, ele é demais, gente, meloso. E também a visão ideal da vida. Ele não, gente. Tanto que dizem que esse Manuel Antônio de Almeida, ele já é considerado quase como um pré-realista. Olha só, pré-realista. A obra dele, sem dúvida alguma, Memórias de um Sargento de Milícia. Esta obra, gente, ele faz uma amostragem da vida, dos costumes da vida carioca da época de Dom João VI. Essa obra, gente, sob forma de folhetim, no folhetim parece que o jornal Correio Mercantil, ele publicou durante o ano de 1853. Porém, gente, a história se passa lá na época de Dom João VI, ou seja, entre 1808 e 1819, foi quando Dom João VI esteve aqui no Brasil. E ele retrata, gente, cenários e personagens populares. É claro, gente, que aqui ele fala de cenários, igreja, quermesses, rua. Capaz, gente, que Joaquim Manuel de Macedo e José de Alencar um dia fosse escrever de rua, quermesse, igreja. Não, gente, isso é coisa mais para a classe popular. E ele não. Inclusive personagens populares. Quem são os personagens dele? Barbeiro, a comadre, a parteira, o cara lá do candomblé, da capoeira. Então, gente, ele é mais popular, enquanto que os outros dois mais a classe, né, da nobreza, da burguesia. Olha só, essa obra, gente, ela tem 48 capítulos. Esses 48 capítulos, o personagem central é justamente tudo que um personagem romântico não é, ele é. Ele é o anti-herói, o Leonardo. Vocês sabem que uma das características do romantismo é o herói, gente. É aquele mocinho, o do bem. Se vocês perceberem nessa obra, justamente, gente, ele é a desordem, porque no romantismo, ou tu é a ordem, ou tu é a desordem. A ordem é aqueles que fazem a lei vigente, respeitam a vigência das leis, e a desordem é aquele que não respeita. Ora, se vocês notarem, o Leonardo, gente, ou no caso aqui o Leonardinho, ele é malandro. Aliás, ele é o primeiro malandro brasileiro. Toda hora preso pelo Vidigal. Então, gente, ele é a desordem. E aquele que vocês imaginam que poderia ser o vilão é a ordem, que é o Vidigal. Memórias, gente, é um romance de costumes, justamente da época de Dom João VI. O personagem é Leonardo, o primeiro malandro brasileiro da literatura brasileira. Enquanto que no século XX nós temos o Macunaíma, que seria o outro malandro. Depois, gente, nós encontramos alguns regionalistas, ou seja, aqueles que ficaram famosos escrevendo apenas romances de sertão. Um deles chama-se Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães, gente, ele retrata o sertão mineiro, o sertão de Minas Gerais, ali de Goiás, Minas Gerais. E a obra dele tem duas importantes. Uma seria O Seminarista. É uma obra, gente, de crítica ao clero. Mas é uma crítica, é uma obra anticlerical, tranquilamente. Outra obra muito famosa dele é a Escravizaura, que até novela, gente, nossa, a novela mais assistida no mundo, só na China não sei quantos milhões. E a Escravizaura, gente, o pessoal, eu digo assim, antes de ser uma história escravocrata, porque é a história de uma moça branca, escrava, né? Então eu digo assim, antes de ser uma história escravocrata, ela é uma história de amor. Porque se na realidade esse Bernardo Guimarães quisesse ter dito que era um romance escravocrata, ele que tivesse feito a Isaura negra, e ela é branca. Tinha todos os trejeitos, né, de uma menina casadoira.
ela sabia tecer, ela sabia cozinhar, tudo. Então, gente, ela é muito mais uma história de amor do que uma história escravocrata. Isaura, né, a personagem principal. Outro é o Visconde de Toné. Visconde de Toné, gente, é chamado de Alfredo Scragnolé de Toné. Ele, gente, retrata o sertão de Mato Grosso e Goiás. Repare que a obra dele, a mais conhecida, é Inocência. Inocência, gente, é crítica ao paternalismo, ao patriarcalismo. Ou seja, a filha casa com quem o pai quer. Inocência, uma menina assim, ó, com a saúde frágil, e o pai dela obriga ela a se casar com um tal de Manecão. Manecão, gente, é um verdadeiro estivador de Cais do Porto. Manecão, gente, nunca tinha visto ela na vida. E ela nunca tinha visto o Manecão. Eu imagino os amigos dizendo assim, bah, Manecão, me disseram que tu vai casar com a Inocência, é verdade? E ele, é verdade. Eu vou fazer carinho nela. Tu já viu a tua futura noiva? Não, mas diz que ela é bonita. Foram falar para a Inocência, porque a Inocência estava sempre na cama, gente, pálida, descorada. Inocência, tu já viu o teu noivo? Não. Ele é desse tamanho. O que aconteceu com ela? Desmaiou. Ela acordava e desmaiava. Meu Deus, esse homem vai me arrebentar toda. Ela desmaiava a todo momento. Acontece que o pai da Inocência, o seu Pereira, ele tinha uma hospedagem no meio de caminho de Mato Grosso, Goiás. E apareceu um dia um curandeiro, um vendedor de ervas chamado Cirino. E é claro, gente, que esse seu Pereira, sabendo que ele era um curandeiro, um vendedor de ervas, seria hoje um médico homeopata, fez a proposta para ele lá no quarto da filha, dar alguns remédios, alguns chás. E o Cirino, claro, eu vou lá. E é claro que o pai da Inocência disse assim, olha minha filha, receita e sai do quarto. Ele foi lá e viu ela com aqueles olhinhos para baixo, gente. E ele entra, aquele gavião de Cirina, com os olhos dele, e tenta fazer com que ela olhe os olhinhos dela, e vai levantando os dois, pá! Na hora, gente, paixão irrenomável. Aqui é paixão brutal. Agora, gente, como é que ele vai se encontrar com a Inocência se o pai dela não permite? Nesse momento, ele joga todo o charme pro velho. Não, é aqui o seguinte, a sua filha não está muito bem. Mas nada que eu não possa fazer. Eu vou receitar alguns chás para ela e eu tenho certeza que ela vai ficar boa. Essa eu tenho certeza, o seu Pereira, tá, tudo bem, então vai. E é claro, gente, que os dois se encontravam para se amar. Aí os dois estão numa paixão, gente, uma paixão. E ela, meu pai, eu sou tão boa, papai. Eu posso caminhar pelos campos, papai. Claro, minha filha, para quê? Para tomar ar, papai, para pegar sol, papai. Tá, minha filha, vai. E ela ia para o campo para se encontrar com o Cirino. Quando os dois estão naquele chove não molha, aparece um anão, surdo e mudo, de nome Tico. Gente, eu não aguento. Anão, surdo e mudo, de nome Tico. Chega e vê os dois numa moita e vai lá no Manecão para avisar para ele. Manecão, Manecão, e o Manecão, o que é que tu quer? Manecão, né? Ele surdo e mudo, ele não fala, eu estou dizendo para vocês. O quê? Mas o Manecão foi lá, gente, e deu 2 tiros no colo do Cirino e mata o Cirino. E aí o que acontece? Ela, sem mais ter o chá do Cirino, sem mais ter a seiva do Cirino, ela começa a se definhar e morre a Inocência. Então repare, gente, que se o pai não quer, a filha não tem o que querer. Esse Inocência é uma crítica ao paternalismo, ao patriarcalismo. E o último que nós vamos portar é Franklin Távora. Franklin Távora, gente, ele já é o sertão nordestino. Esse aqui, gente, a obra dele é O Cabeleira. Não precisa rir de mim, né? O Cabeleira, gente. Ele fala de cangaço. Essa obra tematiza, gente, é a primeira obra que introduziu o cangaço no Brasil. A primeira obra sobre cangaceiros é a obra dele, Franklin Távora, chamado O Cabeleira. E para finalizar, agora saímos da prosa e entramos no teatro. Porque o romantismo, gente, tem 3 gêneros: poesia, prosa e teatro. E aqui, gente, sem dúvida alguma, Martins Pena. Martins Pena, a gente pode comparar ele, sabe com o quê? Na prosa, a Manuel Antônio de Almeida. Turma, tranquilo, porque ele é classe popular, ele usa um coloquialismo, gente simples. Olha só, comédia de costumes é um teatro, comédia de costumes. E repare bem, gente, sempre essa comédia de costumes é a vida urbana e rural. Ele retratava a vida urbana e rural do Rio de Janeiro. Evidentemente, gente, que o coloquialismo dele, nós temos algumas críticas sociais no meio desse caminho. Casamento por interesse, que é coisa que o romantismo prosa também usava, exploração do sentimento religioso,
corrupção das autoridades públicas e autoritarismo patriarcal. Sempre, gente. E é claro que o público da época adorava esse tipo de tema. Obras dele são peças teatrais. Nós temos algumas peças. Além dos enfoques nas classes populares e a linguagem popular, são aqui, ó. O Noviço, a principal obra dele. Depois nós temos Juiz de Paz na Roça e o Judas em Sábado de Aleluia. Essas são as 3 peças mais importantes de Martins Pena. Valeu, turma! É isso aí. Até a próxima.